Vamos lá. O Carlos ele é fundador da RT Representações Comercial e Revestimentos Especiais, né? Fica ali em Petrópolis, mas ele atua, né, em uma forma nacional. Há 6 anos ele atua ali levando soluções em revestimentos especiais para construção civil e manutenção industrial, sempre ali focado na proteção, durabilidade e eficiência. Sua trajetória vai muito além disso, tá? Então, antes da RT, ele foi proprietário ali da Tecnoflam e também atuou na Nanotech no Brasil, construindo ali uma sólida experiência no setor industrial. Ele é formado em gestão de processos gerenciais, com MBA e pós-graduação em gestão industrial. No lado pessoal, ele é casado com a Janaína, apaixonado pela família e pelos seus 4 pets. E por um hobby dele também, cozinhar, tocar violão e curtir um bom e velho rock. Uma curiosidade que pouca gente sabe dele é que ele quase se formou em educação física. E a sua grande paixão é seu conhecimento e trabalho para ajudar pessoas a gerar resultado. Então, Carlos, é com você. Valeu, obrigado, Josué. Agradeço a todos aí pela presença. E vamos lá, falar um pouquinho sobre um assunto aí interessante que é a parte dos isolamentos térmicos. Você pode passar, Cadu, tá com você. Só clicar para a Ah, tá direita aí, só. comigo. Tá É contigo. que Só clicar. geralmente a gente levanta a mão. Tranquilo, ajustamos agora. Legal, legal. Bom, então o tema da nossa palestra aí, isolamento térmico refletivo, muito mais do que conforto térmico, né? Então, nós tratamos dessa solução aí, não só como uma solução para uma dor, que é a questão do problema de carga térmica, mas também na questão aí da prevenção a patologias em coberturas. Então, né, como o Josué falou, né, tenho 16 anos de experiência nessas áreas técnicas e relacionadas a vendas, sou natural de Santo André e hoje resido aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, minha família, minha esposa Janaína, meus filhinhos de 4 patas aí, e meus pais, né? Hoje, infelizmente, meu pai não está mais com a gente, mas, né, continua sendo meu exemplo de homem, de profissional, e eu sigo, né, a minha trajetória aí muito baseado naquilo que ele me ensinou, nos valores que ele me passou. Bom, geralmente quando nós somos convidados aí para fazer uma visita em alguma empresa, para vistoriar algum telhado, é mais ou menos assim que nós encontramos, né? Uma série de soluções, uma série de remédios, mas que muitas vezes eles tratam o sintoma, mas não tratam verdadeiramente a causa, né? Então, isso são questões que nós mais nos deparamos aí, às vezes até por falta de conhecimento técnico, né? Então, os erros mais comuns que nós identificamos aí nas coberturas são selantes de baixíssima qualidade para fazer vedação de parafusos, de alguma fissura nas telhas, mantas asfálticas aluminizadas que, né, por conta do aquecimento do próprio telhado, elas perdem a aderência e aí acabam sendo soluções paliativas aí que, em curto prazo, acabam apresentando problemas, né? E aí, qual que é a nossa solução para poder aumentar a vida útil do telhado, mitigar os problemas com patologias, né? É o isolamento térmico refletivo, que é uma pintura que é aplicada aí numa espessura de uma folha de papel e que ela consegue reduzir até 50% da temperatura dos telhados e até 35% da temperatura ambiente, né? Melhorando a questão do conforto térmico, mas também aumentando a vida útil das coberturas e reduzindo os ciclos de manutenção. Então, aqui a gente fala um pouco aqui de tecnologia versus espessura e por quê, né? Tudo que a gente fala de isolamento térmico para telhado, muitas vezes o pessoal liga a espessura, que é um princípio da física, que é a resistência térmica, né? Então, os demais sistemas de isolamento térmico, como as espumas de poliuretano, como as telhas sanduíche, elas retardam a transmissão de calor da face externa, do ambiente externo para o ambiente interno, né? Mas quando esse calor passa, dependendo da intensidade, né, você acaba tendo um problema muito maior. E nesse sistema do isolamento térmico refletivo, como ele reflete, ele expele toda a carga térmica que é incidida sobre ele, ele acaba tendo um desempenho superior. E aí, falando um pouquinho aqui da resistência aos ciclos de UV, né, que é hoje o nosso maior vilão
sobre os telhados é a questão da incidência do sol, né? Então, comparado aí com as mantas asfálticas, os próprios selantes em poliuretano, né? O isolamento térmico refletivo tem uma longevidade que chega a 95% e 50% superior, até mais do que isso, em relação aos métodos convencionais. E quando nós visitamos as obras e vamos fazer as inspeções dos telhados, né, os problemas que nós mais encontramos são esses, né? Corrosão superficial, principalmente, né, no caso em telhados metálicos, infiltrações severas e fadiga, principalmente nos pontos de fixação, nos parafusos, né? Então, quando o telhado aquece, você aumenta o coeficiente de dilatação dele, ele acaba criando folga ali, principalmente nos parafusos, que é por onde a água percola e ocorrem as infiltrações. E aí, hoje nós, né, falando um pouco sobre metodologia de aplicação, né, já que nós trabalhamos com telhados industriais, esse produto ele é aplicado com equipamento de airless, que é, né, traduzindo sem ar, né, onde a gente consegue aí uma produtividade de até 1.000 metros quadrados de pintura por dia, né? Então, temos o vídeo aí mostrando como é que é feita a aplicação desse produto. É extremamente produtivo. E se, por exemplo, o pintor fosse fazer essa mesma aplicação no rolo, né, ele teria uma produtividade inferior e uma cobertura também inferior. Então, ele teria que aumentar a quantidade de sobreposição de demãos ali para poder chegar na mesma espessura recomendada nossa, que é de 1/4 de milímetro de espessura seca. Opa, vou botar aqui. Então, basicamente é isso, né? A nossa solução é uma tinta que reflete até 90% dos raios solares, e isso faz com que você impeça aí a absorção de carga térmica de calor aí pelo ambiente, né? Não só, mas ele também protege o telhado, os telhados, principalmente os metálicos, contra a corrosão, né? Evita esse coeficiente de dilatação que causam os problemas de infiltração, né? E gerando uma redução aí que representa aí aproximadamente 9 graus de redução na temperatura interna, né? Então, inclusive, reduzindo também os custos com o sistema de climatização. Então, prevenção direta versus correção, né? Então, a nossa solução aí, ela tem uma vida útil bastante superior aos sistemas convencionais, então a gente consegue reduzir drasticamente aí os ciclos de manutenção nas coberturas, né? Podendo chegar aí a uma vida útil do sistema de até 10 anos. E ali, falando dos segmentos aí que nós mais atuamos, que são os nossos clientes potenciais, shopping centers que têm grandes áreas de coberturas, hipermercados, galpões logísticos, galpões industriais, farmacêuticos e alimentícios, porque nós temos ali uma demanda na questão do controle de temperatura, até por requisitos de fiscalização, data centers que têm um consumo gigantesco aí em relação à energia elétrica, então são excelentes parceiros para a gente. E aqui, né, o nosso portfólio de alguns dos nossos clientes aí, onde nós apresentamos algumas soluções aí na parte do isolamento térmico e pintura, né? Então é isso, né? A RTC atua com soluções definitivas, né, para que se tenha uma maior vida útil ali do investimento, da solução apresentada, né? Então atuamos com soluções mais técnicas que visam um desempenho a longo prazo. Então, se você quer proteger o seu telhado, né, a cobertura do seu galpão, fale comigo. Muito obrigado aí a todos aí pela atenção. Opa, maravilha, meu amigo. Excelente palestra, muito bom saber sobre o trabalho, como que funciona. E me conta em 30 segundos o porquê o BNI. Bom, BNI inicialmente surgiu para mim no momento em que eu tinha acabado de me mudar aqui para Petrópolis, né? E eu não conhecia absolutamente ninguém, então também foi uma oportunidade de criar vínculos de amizade, né? Então, isso está sendo muito positivo.